Olá amigos, tudo beleza? Tudo certinho? Nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês a experiência que eu tive há mais ou menos uma semana de ter contato com uma pessoa conhecida minha aqui na cidade e ela faleceu há mais ou menos 3 meses, né? Vou explicar para vocês em que região que eu vi essa pessoa, de que forma que aconteceu esse nosso contato. E eu não tinha muita ligação com ele, era uma pessoa que só passava ali na rua vez ou outra, que eu o via, a gente se encontrava e falava um oi e tal. Muito raras vezes a gente passava e apertava a mão do outro, conversava e tudo, mas era uma pessoa bacana, assim, digamos. Tínhamos um contato, opa, tudo bem, e aí, beleza? Essa coisa desse tipo, entende? Eu sempre via ele trabalhando, ele trabalhava também como motorista, e ele faleceu ainda bem jovem, e eu não pensava de ter contato com ele porque a gente não tem tanta ligação. E esse contato que eu tive com ele foi de uma forma totalmente inesperada, porque tem 3 meses já aproximadamente que ele faleceu, e assim, fiz orações para ele no dia, né? Mentalizei orações para ele, para dar uma passagem boa para ele, até porque, assim, eu sabia também de alguns vícios que ele tinha, que ele gostava um pouco de bebida, ele também gostava muito de cigarro, ele fumava pra caramba, ele era um cara bom também, assim, de tratar as pessoas, de lidar com as pessoas, mas às vezes ele arrumava uma confusão na rua, alguma coisa desse tipo. Ele tinha os rolos dele, como muitas pessoas têm, mas era um cara bom, entendeu? O que acontece? Eu dormi uma noite normal, como a outra qualquer, e quando deu por volta ali das 6 e pouca da manhã, eu acordei. Assim que eu notei que eu estava acordado, muitas das vezes acontece comigo de eu já estar relaxado, né? De ter tido uma noite boa de descanso, e aí eu acordo muito relaxado e me concentro um pouco e eu consigo ter visões espirituais em algumas situações. Não é assim, não é uma situação que eu promova ela, como eu já falei aqui em relatos, que eu consiga ter um controle total dela. Mas há ocasiões que essa situação de conexão me é permitida. E aí eu recebo ela bem, eu a aceito, entende? O que me aconteceu foi isso. Eu acabei de acordar, mas não abri os olhos e notei que começavam a aparecer imagens para mim. Veio uma imagem que começa a surgir para mim, como se fosse num painel de cinema nesse caso. E aí eu notei comigo mesmo que eu já estava numa situação acordado, dentro de um plano espiritual, já me acontecendo as visões. E aí eu saí e fui pela cidade. Eu sabia que eu tinha pouco tempo no meu caso ali. Eu não ia permanecer muito tempo naquele estado, né, de visão. Ele dura alguns minutos, digamos assim, talvez 15, 20 minutos, ou às vezes até menos, às vezes 5 minutos apenas. E o que ocorre? Eu peguei e fui para uma loja de material de construção aqui da cidade. E eu chegando nessa loja, ela estava vazia. Eu não encontrei ninguém nessa loja. Assim que eu passo pela porta de entrada principal da loja, eu não vi balconista, não vi ninguém, mas eu vi esse cara, eu vi essa pessoa, e ele estava parado ali na porta, e ele me olhou, deu um sorriso assim, não falou nada, mas deu um sorriso e continuou parado. Eu cumprimentei ele, falei com ele, né? E falei com ele já sabendo que ele estava no outro plano, né? E ele falou comigo, e ele me olhou, correspondeu comigo, também sabendo que eu estou aqui, do lado de cá onde ele estava. Foi um entendimento que foi passado ali na hora. Mas assim, nesse momento eu ainda não parei para falar com ele. Eu tinha que ir, não sei por qual motivo, tá? Até o final da loja. Eu entrei, atravessei a loja toda, fui para um lado do balcão, para o outro, não vi mais ninguém, a loja totalmente vazia, uma loja que eu conheço aqui na cidade. E era luz do dia, tá? Estava claro o dia, mas não tinha sol, ok? Era um plano que, dentro aqui do nosso limite, algumas pessoas estão nele, né? O dia é totalmente nublado. Nesse local não tem noite, nessa cidade, nesse trecho de plano que está se encontrando esse rapaz que faleceu, que perdeu a vida, né? Eu notei que ali não muda, não se altera, não passa para noite, não passa para o dia. Até tive uma pergunta bem interessante aqui no canal esses dias sobre em planos espirituais ter dia, ter noite. É um assunto bom até para tocar num próximo vídeo aí. É um assunto que dá para conversar bastante sobre ele. Isso referente a algumas das visões que eu já tive até aqui, tá certo? Nesses 30 e tantos anos, né? Aí eu voltei então dessa loja de material de construção, que ela estava um pouco escura, não tinha nenhuma luz acesa dentro. Ela estava funcionando apenas com a luminosidade que vinha da rua, que era de um tempo nublado lá fora, e durante muito tempo ele permanece nublado. Nesse estágio que se encontra aqui dentro, nessa dimensão paralela, onde eu encontrei com esse rapaz que faleceu. Ok, eu voltei, parei perto dele, assim que parei perto dele, eu falei com ele, rapaz, e aí, como você está, cara? Como estão as coisas? Interessante que também, eu já falei aqui em outros vídeos, eu não vi os lábios dele mexendo para conversar comigo, né?
E ele só deu um sorriso e através desse sorriso, mentalmente, a gente já conversava. A gente já estava sabendo mais um sobre o outro e ele me explicou como está a situação dele nesse plano espiritual. Rapidamente eu percebi que ele ali não está fumando, né? Ele não está mais preocupado com o cigarro, que ele fumava o tempo todo, muitos e muitos cigarros por dia. Também não o vi preocupado com a situação da bebida, mas ele continua sabendo que está num estágio que ele precisa esperar. Há alguém espiritualmente chegando lá, conversando com ele, orientando ele, e ele está muito bem conformado com a situação dele. Porque o que eu percebi é que a vida dele aqui na Terra, diante do trabalho que ele fazia, até fazia um trabalho bem importante, lidava com pessoas de várias idades, com pessoas enfermos também, lidava com público, com atendimento público. E eu não sei, assim, eu nunca lidei diretamente com ele, mas pelo que eu notei, ele fez um trabalho muito bom com muitas pessoas. Então, com essa situação dele ter falecido, eu noto que o tanto de mentalizações de pessoas ligadas a ele ajudaram a energizar o campo dele e fortalecer o entendimento também dele nesse plano espiritual. Ele descobriu muito rápido que não estava vivo. Ele muito rápido percebeu que não estava mais. Ele notou e aí veio alguém espiritual, algum mentor, guia dele. E um detalhe, amigos, ele é de família evangélica. Olha só que situação. Eu pensava, no dia que ele faleceu, até fiz orações, preces para ele também, eu pensava que ele está numa situação bem difícil, sabe? Para vocês verem como a gente não sabe nada, né? Eu pensava, poxa, ele tinha algumas confusões, uns problemas assim. Eu espero que ele não fique preso numa região tão densa e tal, né? E eu fiquei até feliz de ver que ele estava bem, que ele estava feliz, que ele estava muito bem aceitando o que foi imposto para ele, esse prazo de esperar para ele ser encaminhado para um outro plano mais elevado. Ele vai sair e vai para uma direção que ele já sabe. E ele está feliz com essa situação que foi encaminhada para ele. Entendeu? Ele não está se importando com o vício. É interessante demais isso. Que ele fumava muito, ele não está nem aí para isso. O sorriso dele já dizia tudo. O sorriso dele contava exatamente para mim a felicidade que ele tem de estar esperando ali. Ele vai ficar mais algum tempo, tá? Sim, ele vai ficar mais um tempo ali dentro, naquele trecho da loja ali fora. Eu parei para pensar, mas por que uma loja? Por quê? Eu fiquei pensando depois, né? Que eu voltei, me desconectei e fiquei pensando, puxa vida, como ele estaria numa loja de material de construção? Eu não ligava uma coisa com outra, eu não estava entendendo. Aí eu pensei bem e falei, mas espera aí, antes dele trabalhar muitos anos e muitos anos como motorista, ele foi pedreiro, né? Então se ele foi pedreiro, provavelmente ele tinha uma ligação dele estar ou ter comprado muito material de construção ou coisas desse tipo, né? Ele ter feito orçamentos, essas coisas que um pedreiro normalmente faz, principalmente aqui no interior, assim, a gente vê sempre eles nessas mesmas lojas, né? E aí eu liguei uma coisa com outra, então foi por isso, aí eu já entendi mais, aí eu já passei a entender um pouco melhor o que estava acontecendo com ele. Mas eu vi ele feliz, sabe? Eu vi ele bem, e detalhe, ele sabe sobre 2 irmãos que ele perdeu. Ele já tem contato com os irmãos, e os irmãos dele estavam em situação muito problemática quando saíram aqui da Terra, foi por situações até bem complexas, né? O problema que ocorreu com eles na época, que é uma outra situação, né? Faleceram ainda bem jovens, ainda os irmãos dele também. Não foi até eles, mas estão todos esperando para esse encontro, que eles já se visualizaram e já se falaram. Eles já se falaram, né? Só que ele precisa esperar nesse local onde ele está. Ele está ali fazendo tipo uma reflexão de tudo que lhe foi passado, de tudo que ele viveu, da pessoa que ele foi aqui. Ele está tendo uma possibilidade de visualizar tudo que ele viveu, né? Tudo que ele passou ali. Eu acabei vendo um retrato, ele foi um scanner assim, que estava acontecendo ali dele com ele mesmo, sabe? Não é uma punição de Deus para ele, não é isso. Eu já até comentei também por aqui em outros vídeos que eu gravei. Eu noto que há essa situação, o problema somos nós com nós mesmos, né? A gente é que tem que resolver, e o quanto mais a gente consegue resolver aqui, mais resolvido está para onde a gente vai, né? Para o caminho que a gente está. Na verdade, a gente está construindo ele aqui. Essa que é a nossa verdade. Tudo que você mentaliza, tudo que você vive aí, agora, como você pensa, tanto bem ou mal com relação a outras pessoas, seres ou criaturas aqui da Terra, o modo de você pensar, o modo de você projetar
Isso é o que você está construindo e isso é o que você vai encontrar. Isso aqui é um caminho que você está, na verdade, asfaltando ele para você chegar nesse outro plano que tem a ver com o que você está fazendo agora aqui, entendeu? O sorriso dele dizia tudo para mim. Estava dizendo algo do tipo, ele dizia dessa forma: cara, tá muito bom o que aconteceu para mim. Eu notei que ele se livrou de uma região ainda muito mais pesada que ele já sabe como é. Ele já visualizou, ele já entende o que é. Ele já entende qual foi o papel dele de passagem aqui na Terra, né? As pessoas que tinham ou não tinham a ver com ele. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe onde tem pessoas da família dele, que ele conviveu, que ele tem muito amor, que ele tem muito carinho. Então, assim, é muito bacana ver isso também. Eu notei ali um senso de justiça, sabe? Um senso de justiça divina, sim, que acontece com todos nós. Nenhum de nós escapa, nenhum de nós está fora. Ele estava se sentindo muito grato por ter também se livrado de uma região muito pior do que ele estaria. Apesar dele estar lá sozinho, isolado, e é visitado por alguém. De tempos em tempos vem alguém conversar com ele e ele está calmo, aguardando porque vai para um lugar melhor. Simplesmente isso. Detalhe que esses 3 meses que passaram, para ele, lá não tem nem um dia praticamente, né? Ele está como se o tempo do relógio dele tivesse meio que parado mesmo. E o dia lá é totalmente nublado, não tem noite. Ele também não sente nem frio nem calor, uma temperatura normal, amena. Fez coisas boas, fez coisas ruins, né? Como todos nós fazemos, em situações diferentes, né? Cada um de nós, né? Passamos por aqui. E esse momento dele parado ali é um momento de acerto. Já falei para vocês em outros vídeos aqui que eu vi pessoas presas em planos que elas estavam muito em sufoco mesmo, em local sufocado, local escuro. Há pessoas que não enxergam um palmo à frente e ouvem dor, ouvem gritos. E são situações que ela mesma promoveu sem perceber durante a passagem dela aqui, entendeu? Pense bem, se nós fizermos algo aqui que prejudica as outras pessoas, algo que a gente jamais quisesse que acontecesse com a gente, porque pensa bem, quando alguém faz algo de muito ruim com o outro, ele não quer nunca que aquilo aconteça com ele. Ele nunca, mas ele também não para pensar, poxa, e se fosse comigo? Tudo que a gente vai fazer nessa vida, a gente tem que partir desse princípio, da empatia. A gente tem que se pôr na situação. E se isso fosse comigo, eu gostaria? Eu não gostaria? Isso seria terrível. Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Por que eu farei isso? Se alguém fizesse para mim, para um filho, para um irmão, para um amigo, eu não gostaria, então eu não posso fazer isso para essa pessoa. Parte-se desse princípio, vocês me entenderam? E detalhe que um dia após ele ter falecido, eu senti a presença dele aqui em casa. Ele esteve só de passagem. Mas o que foi isso? Foram mentalizações nossas. Foram de algumas pessoas que sentimos de alguma forma a morte dele. A gente não esperava. E um cara ali que está sempre trabalhando e tudo. Aí na hora que aconteceu, eu falei, caramba, poxa, lamentável, né? A gente lamenta, a gente não deseja para ninguém, né? De forma alguma. Aí a gente na hora fica sabendo e a gente fica ali meio chateado, meio triste também, porque era um cara também que estava sempre batalhando, e ele se dava muito bem com algumas pessoas também. Para vocês terem uma ideia como é complexo falar desse assunto, quando a gente tem uma conexão dessa, dá muita vontade de falar com uma irmã, com uma pessoa da família. Só que pensa bem, são pessoas evangélicas, eu não tenho como chegar, não tem como falar isso para eles. Entendeu? Se acontecer uma possibilidade, né, porque o universo está aí, né, ele está em todas as sintonias. Se acontecer de a gente se esbarrar e houver uma oportunidade, claro que eu vou falar de alguma forma. Claro que eu vou comentar. Mas é uma situação que eu não sinto vontade de procurar e falar, olha, aconteceu. Não, dessa forma não. Só simplesmente se vier a gente a cruzar o caminho, numa conversa descontraída, e eu ver que ali há uma vibração que permita que essa conexão desse assunto seja ali conversado, entendeu? Aí a gente vai trocar uma ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem perguntas, comentários aí de vocês. Sigamos em frente. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, até mais.